Coronavírus Nordeste entra em colapso em 15 dias, segundo Wellington Dias. Flávio Dino contesta a declaração desleal e irresponsável de Bolsonaro. Bolsonaro despreza a vida das pessoas, afirma líder do PCdoB, quando ele diz: e daí? Quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas não posso fazer milagre? Mostra que despreza completamente a vida das pessoas, afirmou a deputada federal Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre. A ONU, políticas econômicas e sociais do Brasil colocam vidas em risco. Em documento, relatores das Nações Unidas criticam o governo brasileiro por colocar a economia acima das vidas e pedem suspensão do teto de gastos. Covid-19, Bolsonaro tenta jogar a responsabilidade nos governadores. Na terça-feira, ao ser questionado sobre o número de mortes, ele disse: daí, lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre, PIB dos Estados Unidos despenca com pandemia, 26 milhões pedem seguro-desemprego. Tombo de 4,8% no primeiro trimestre encerrou o maior ciclo de crescimento já registrado na história do país. Para acalmar o mercado, Guedes e Braga Neto trocam afagos em coletiva. O Brasil tenta se mostrar bonitinho, mas ordinário para a nata endinheirada e do mercado financeiro mundial. E nunca dá certo isso, A FHC tentou fazer isso durante 8 anos. E a gente viveu num colapso constante, num arroxo fiscal constante e numa situação de desemprego altíssimo. Chegou até 20% na época, O ministro da Economia sinalizou continuação de agenda de corte de gastos e encolhimento do Estado. Colocaram um monstro da presidência, afirma o deputado Márcio Ger. Ontem o Brasil ultrapassou a China em mortes por coronavírus, já é o 9º país em total de óbitos no mundo e o terceiro em número de mortes por dia. Embraer deve ser reestatizada para ajudar em combate à Covid. Especialistas afirmam que em meio à crise sanitária, Embraer pode se tornar um polo estratégico de tecnologia, atuando na fabricação de respiradores e em outras frentes. A Boeing desistiu de comprar fabricante brasileiro de aviões. De olho no mundo por Ana Prestes. A especialista em relações internacionais, Ana Prestes, destaca em suas notas nesta quarta-feira, entre outros assuntos, da preocupação levantada pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, com o aumento do número de casos da Covid-19 no Brasil e a chegada dos brasileiros pela Flórida. Supremo Tribunal Federal Bolsonaro, quem manda é a Constituição. Reino Unido, crescem críticas à ação do governo contra a Covid. Coronavírus e fascismo bolsonarista corroem o país. Já falei, já é o 1º de maio na história, como nasceu o Dia do Trabalhador. Bolsonaro está afastado da agenda real do Brasil, diz Flávio Dino. A repercussão internacional do e daí de Bolsonaro. Os 45 anos do fim da Guerra da Libertação do Vietnã. Cenas chocantes de respeito aos trabalhadores. Estados Unidos e China. Imperialismo versus desenvolvimento compartilhado também, não. O imperialismo às avessas. E a China está arrumando treta com todo mundo. A última agora parece que é com a Suécia, Celso de Mello empareda Bolsonaro e Moro. A longevidade da China, que é um estatismo que Marx critica. É engraçado a esquerda defender a China, É um capitalismo de Estado, capital, trabalho e coronavírus, o dilema do Brasil. O que será do Estado Nacional pós-pandemia? O MBL fez um vídeo falando sobre isso e buscando inspiração em Locke, Falando sobre o Estado Nacional, pegando o Dugin, o Dugin com quem o Olavo de Carvalho debate, o Dugin dizendo que era o fim do globalismo, da globalização, e agora, depois dessa crise, o que vai acontecer é uma volta para os países na sua independência, na sua autonomia, na sua busca por autossuficiência. Os países não mais iam buscar fora aquilo que poderiam produzir dentro do seu próprio território e não depender tanto do mercado externo. Eles falam sobre a questão do liberalismo, vão buscar em Locke, eles falam que Locke fala de 3 direitos, que é o direito à vida, à segurança e à propriedade. Não é isso. Está errado. O Gustavo Machado fez uma análise do vídeo e não percebeu isso. Na verdade, ele fala de vida, e vida tem que ir de segurança. A segurança é para preservar a vida. É vida, liberdade e propriedade, cara. Isso é uma coisa idiota. Eu achei até interessante o Gustavo Machado não ter percebido isso. E o próprio... ele vai focar mais, o Gustavo Machado, na crítica dele, a defesa que o MBL faz da intervenção do Estado na economia nesses períodos,
Então, nos períodos de crise, tem que haver intervenção do Estado na economia e na política, na vida das pessoas, para poder tentar protegê-las e garantir os 3 direitos básicos, que é o direito à vida, era o direito à liberdade, que eles não falam lá, né? Liberdade de expressão, liberdade econômica, liberdade religiosa, liberdade política de poder escolher seus próprios representantes políticos. São essas principais liberdades defendidas, né? Pelo John Locke. Inclusive tem a Carta da Tolerância dele que fala sobre isso, questão especial em relação às disputas e às guerras religiosas que estavam acontecendo naquele período histórico. Márcio Gerra elogia a suspensão da nomeação de Ramagem para a Polícia Federal e para o Supremo Tribunal Federal. Colocaram um monstro na presidência, afirma o deputado Márcio Gerra. Educação pública de qualidade para sermos protagonistas da nossa própria história, né? Márcio Gerra critica a nomeação de Ramagem para a Polícia Federal, é inaceitável. Luciana Santos trata da crise política em entrevista nesta quinta perpétua, né? Venceremos 2 vírus, o corona e o fascismo bolsonarista. Flávio Dino cobra ações de Bolsonaro contra o coronavírus. Daniel Almeida comenta cenário atual e 1º de maio na pandemia. Olívia Santana, minha pré-candidatura segue firme, né? Movimentos, o 1º de maio na história, comemoração do Dia dos Trabalhadores. O sábado, 1º de maio de 1886, é um dia diferente dos outros para Chicago. Desde amanhã reina um grande silêncio, as fábricas e os transportes e o comércio estão paralisados. 1º de maio fortalece a unidade para virar o jogo, diz Adilson Araújo. Presidente da CDB avalia a importância do Dia do Trabalhador. Del Roio, temos que manter o 1º de maio vivo no Brasil e no mundo. O ex-senador na Itália e ativista social José Luiz Del Roio afirmou no portal CTB que o Brasil sempre comemorou o 1º de maio e que é preciso manter a data viva diante de um contexto adverso que combina retrocesso nas conquistas históricas dos trabalhadores e trabalhadoras e as consequências resultantes das ações de combate mundial à pandemia do coronavírus. Lives estão programadas para acontecer em todo o mundo e no Brasil nessa sexta-feira, dia 1º de maio. 1º de maio é a juventude, a gente quer emprego e direitos. Com o avanço da Covid, é necessária a quarentena no Brasil, proteção, emprego e a renda ganha urgência, né? Emprego, acho que é complicado, né? Mas pelo menos uma renda mínima é necessário. 1º de maio unitário, por Nivaldo Santana, trabalhadores precisam jogar papel protagonista, né? Associando a defesa dos seus direitos por salário, emprego, renda, com a luta mais ampla e fundamental de defesa da democracia. Quarentena Liga 180 para preservar a vida das mulheres. Logo nos primeiros dias da quarentena, várias instituições notaram que a situação de isolamento das famílias em casa seria um facilitador para os criminosos e levaria a números ainda mais trágicos, né? Aliás, Bolsonaro atuam para a Regina Duarte sai do governo. Wilson Baltazar é crítico, pesquisador de cinema, morre no Ceará. Valdir Blanc, PCdoB, homenageia Lenin, né? Vladimir Ilyich Lenin, de Mayakovsky. JK Foice o Martelo, Martinha do Cuco, Voz do Cerrado e da Resistência, Brasília 60 anos, Identidade Linguística de uma Cidade Jovem, Decifrando o Mistério Bob Dylan e sua nova canção, Javier, por uma política cultural democrática, criativa e articulada, né? Então é isso aí, né? Não! Reino Unido crescem críticas à ação do governo contra a Covid-19. Segundo o levantamento da Ipsos Mori, 66% dos britânicos consideram muito lenta a imposição de medidas restritivas para reduzir a curva de contaminação, né? A repercussão internacional do ida de Bolsonaro, a imprensa internacional destaca cinismo e de gestos de desprezo, de menosprezo do presidente em relação à pandemia, e chanceleres analisam a diplomacia subalterna de Bolsonaro. Ex-chanceleres e ministros de toda a nova república pré-Bolsonaro se reúnem para atacar a diplomacia da vergonha. Membros de 6 governos afirmam que a política externa brasileira tornou-se irracional e submissa a Washington sob Ernesto Araújo, né? Bolsonaro diz que diplomatas venezuelanos serão expulsos até sábado. O país diz que prazo para a saída é improrrogável, né? A ala militar contestou a decisão do governo de retirar brasileiros de Caracas e de expulsar venezuelanos. É isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.